1º de janeiro, né, de 2024, primeira live do ano. E o título dessa live é Como fazer 2024 dar certo? Porque a gente começa com muita expectativa. Então, se a gente fizer uma análise de como foi 2023, será que você terminou 2023 da maneira que você gostaria? É algo a se pensar. Eu, pelo menos, não terminei tão 100% como eu gostaria. Vamos aproveitar o primeiro dia do ano e pensar, por que não deu certo? Por que eu não consegui fazer? Talvez a gente esteja reproduzindo as mesmas coisas. Porque entra ano e sai ano, gente, a mudança de chave não é 2023 para 2024, não. A mudança de chave é aqui na tua mente. A gente pode esperar, sim, expectativa de virada de ano, só que é só mais um dia. É um evento, não é algo que vai fazer uma magia, uma mágica que vai transformar seu ano. Nossa, só o fato de você virar o ano vai fazer com que a sua mente funcione e que você consiga tudo? Acho que não. Vou dividir com vocês quais foram os meus erros em 2023. Falo que 2023 foi um divisor de águas na minha vida. Só para vocês terem uma ideia, já comecei o ano com uma separação bombástica, né? Casamento. Um dia eu falo sobre isso, tá? Não foi fácil, mas foi necessário, infelizmente. Então, eu comecei o ano bem focada, igual a maioria de vocês. Começa o ano super focado, com vários objetivos. Final do ano eu vou terminar assim, vou terminar assado. E no final das contas, não foi como eu gostaria. Mas, assim, aconteceram coisas que eu não esperava, coisas muito boas que eu não esperava. Porém, o que eu mais gostaria que tivesse acontecido não aconteceu. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Primeira coisa, eu me distraí. Gente, distração é uma droga. Aquela música que eu amava quando eu era adolescente, jovem, sei lá. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraída. Essa música é uma mentira do mundo. Porque ela não vai te proteger. O acaso não vai te proteger. A conta vai chegar. Entende? Então vai dar ruim. Se você andar distraído, como eu andei muitos anos da minha vida acreditando, né, nesse trecho dessa música, a conta chegou e eu perdi tempo, eu atrasei meu processo, eu atrasei a minha vida. E eu fui protegida de quem? Eu fui protegida de quê? O acaso me protegeu? Não, graças a Deus, Deus me protegeu de muita coisa. Graças a Deus, Deus me protegeu. A segunda coisa que eu fiz foi me afastar de Deus. Sim, eu me afastei não só de estar nos cultos, me envolvendo em coisas de uma igreja, de um templo, como me afastei de Deus. Eu parei de buscar, eu parei de orar, eu comecei a viver os meus próprios interesses. Distração. E com a distração você se afasta de Deus. Isso aconteceu comigo. E assim, foi difícil retornar. Demorou meses para eu conseguir alinhar de novo. Demorou muito tempo. E graças a Deus eu consegui. Mas não foi fácil. Então assim, a gente tem que estar atento sempre. E com isso eu saí. Parei de correr atrás da minha meta. Pra quê? Como que eu vou correr atrás da minha meta se eu tô totalmente distraída e se eu tô totalmente longe de Deus, cara? Não tem como. Não tem como. Você vai reproduzir as mesmas coisas de todos os anos. Se você estiver distraído, se você estiver longe de Deus, você não vai ter resultado. E uma coisa que me incomodou muito, que me incomoda ao longo desses anos todos, é não ter constância. Um exemplo que eu coloquei aqui dos meus erros é a academia. Não fui na academia. Na verdade, eu paguei um ano de academia, né? Claro, né? Nossa, a gente vai super empolgada. É o que a gente acredita. Porque a mágica da virada de ano, a fada madrinha vem e vai fazer tudo acontecer por você. Só que não, eu só gastei dinheiro e não fui. Se eu fui 10 vezes na academia durante 365 dias do ano, se eu fui 10, foi muito. E postava lá, né? Tá pago. Mas eu botava assim, não tá pago não, porque eu tô devendo muito ainda, pelo menos eu tinha essa consciência. Não tá pago, porque ainda tô devendo pra caramba.
Então, gente, essas foram algumas das principais coisas que me fizeram não conseguir atingir meus objetivos em 2023. Então, o que é preciso fazer? O que é necessário fazer? Clarissa, pelo amor de Deus, como que faz isso? Gente, eu tive uma virada de ano, eu passei um Natal e uma virada de ano bem reclusa, assim, sabe? Falei, assim, eu tinha comigo que eu teria o melhor Natal da minha vida. E na expectativa de que, nossa, vou estar viajando, vou estar rica, milionária, alguma coisa na minha cabeça ia acontecer e eu ia ter o melhor Natal da minha vida. E foi chegando o Natal e nada. Eu falei, gente, como assim? Será que eu tô pirada? Será que não foi Deus que falou isso? Será que é coisa da minha cabeça? E realmente, eu tive o melhor Natal da minha vida. Por quê? Esse final de ano foi um final de ano onde eu pude refletir, avaliar, crescer, estudar, aprender e voltar para o caminho. O caminho das minhas metas, para o caminho de Cristo eu já tinha voltado. Porque não dá, gente, não dá. Se você é cristão, se você não é cristão, que conheça Cristo, Cristo não é religião, igreja, Cristo é uma pessoa, né? E ele ama a gente, ele tá com a gente o tempo inteiro, então ele quer muito que a gente fique bem. E ele passou comigo esse final de ano. E cara, como ter aquilo que você não plantou? Como alcançar um resultado que você não fez a base daquilo? Então como que eu teria o meu melhor Natal na proporção que eu pensava? Só que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, né? E como que eu teria aquilo, sendo que eu não tinha base? Eu não fiz o mínimo necessário, né? Eu acredito que ainda vou alcançar muitas coisas materiais, mas o que Deus proporcionou para mim foi uma base espiritual, foi uma base interior, que era o que eu realmente precisava. Sim, eu tive o meu melhor Natal. O melhor Natal da vida, e 2023 foi sim o melhor ano, pior ano pra mim, mas foi um divisor de águas. E agora tá na hora de plantar, ser intencional, e é o que eu falo pra você, seja intencional em tudo aquilo que você fizer. São 365 dias na frente que você tem a oportunidade de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Mas vamos lá que eu vou falar algo que pode mudar um pouco aí a tua mentalidade. Qual é o segredo para ser constante? Cara, constância é uma parada assim, cara, tipo, loucura. Porque para você ser constante, você tem que ter disciplina. Cara, eu era uma pessoa totalmente indisciplinada. Eu fui criada sem disciplina. Então é algo realmente muito difícil para mim, muito difícil. Então eu tive que entender algumas coisas, tive que passar por alguns processos e ainda assim estou em download, gente. A gente sempre tem que melhorar, a gente sempre tem o que evoluir. Então eu estou em processo de evolução, graças a Deus. Mas eu sei que eu tô à frente de algumas pessoas, eu sei que eu tô à frente de muita gente. Você, às vezes, pelo pouco que você sabe, você pode ajudar alguém, porque você também está à frente de algumas pessoas. E eu quero aprender com gente que tá na minha frente. Eu vi muito o Pablo Marçal esse final de ano, ele fez umas conferências muito legais. Um dia eu ainda vou participar ao vivo, um dia eu vou conhecer Pablo Marçal, que eu tenho dessa, né, gente? Quem me conhece sabe que eu falo que eu vou ficar famosa, conhecer geral, blá blá, e vou mesmo, que é algo que eu tenho. Eu não conheço ninguém que tenha essa vontade, eu tenho, então vai rolar que Deus vai me ajudar. E eu também, né? Vou fazer a minha parte, obviamente. Enfim, então como ter constância, minha gente? Cara, é algo muito louco. Primeiro, ele tá dizendo lá, o Marçal, que é o ano do treinamento. Eu não sei se ele já fez isso outros anos, eu não acompanhei, mas ele fala que 2024 é o pior ano da vida. Você vai entrar no seu pior ano da vida. Por que ele fala isso? Porque ele tá cansado, ele tava cansado de todos os anos ir pra igreja. Quem nunca, né? Foi pra igreja, pegou aquele papelzinho. Ai, que 2023
2023, 2024, 2030 vai acontecer tal coisa. E a gente sempre anota os nossos objetivos e tal, joga lá, que pá, vai acontecer, os anjos do Senhor vai cooperar ao seu favor e nada acontece. Então ele um dia tava revoltado lá, um ano tava revoltado, falou assim, não, chega, eu vou ter o pior ano da minha vida. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, como que a gente vai profetizar que vai ter o pior ano da vida? Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente profetiza, né, acontece. Né? Tudo que a gente fala, isso tem uma energia, né? Tem poder. Falei, cara, o cara é muito doido, né? Tipo assim, se eu falar, cara, eu vou ter o pior ano da minha vida, eu vou viver em desgraça. Só que, o que ele tá querendo dizer? Que ele vai ter o pior ano da vida porque ele vai se dedicar. Foi um ano que ele sumiu. Tipo, viu a namorada dele uma vez por semana e começou a treinar, estudar, ler, começou a fazer coisas que ele não gostava. Então, por isso que ele falou, esse é o pior ano da minha vida, vai ser o pior ano da minha vida. Por quê? Ele começou a criar a base pra ele. Ele começou a criar a base. Só que eu já falaria o seguinte, eu vou ter o pior melhor. Eu vi essa frase dele, eu entendi, eu falei, caraca, faz sentido, né? Porque assim, ele fala que é o ano do treino. A gente vai estar em treinamento. E realmente, a gente tem que estar em treinamento sempre. Só que não é o pior ano da minha vida, é o pior melhor. A gente tem que entrar no pior melhor ano da vida. Porque a partir do momento que você vai fazendo o que tem que ser feito, você vai colhendo os resultados disso também, né? Então, assim, como ter constância, gente? Que é o que eu tô tentando falar aqui, mas vem tanta coisa na cabeça, eu não consigo. Bom, o segredo pra ter constância é você não ter uma meta. Como assim, Clarissa? Não ter uma meta. É isso mesmo. O segredo pra você ter constância é não ter uma meta. Lógico que a gente tem sonhos e objetivos, mas qual é o nosso maior erro? Qual é o nosso maior problema? Focar na meta. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, a minha realidade hoje, né? Eu criei esse perfil no Instagram, tudo mais. Tenho um objetivo de crescer, de ser conhecida, de ajudar muitas pessoas, enfim, mas tava com 102 seguidores e agora eu tô com 99, porque alguém saiu, não sei quem. Então eu fico assim, caraca, postava um negócio, ai, eu vou ter já 50 seguidores. Postava um negócio, eu vou ter 1000 seguidores. Vou viralizar. E não é assim que as coisas acontecem. Por quê? Eu tô focada no objetivo. Só que eu não tô focada no processo. Qual que é o segredo? Focar no processo. Então esse é o segredo para você ter constância. Por que eu tô fazendo essa live, que eu nem sei se ela tá sendo gravada ou não, e nem sei se tem alguém, acredito que não, porque não aparece nada pra mim. Por que eu tô fazendo essa live? Porque eu tô focada no processo. Hoje não tem ninguém. Mas se eu tiver uma constância, se eu ir treinando, se eu focar em treinamento, se eu me dedicar no processo, sem esperar o resultado, as coisas irão acontecer. Com isso eu não me frustro, com isso eu não tenho medo de não ter resultado nas coisas, porque você vai ter constância no seu processo e o seu processo vai fazer você chegar na sua meta. Então assim, agora eu sei que tem pessoas assistindo. Então assim, o seu objetivo não é o mais importante. Não é. A sua meta não é o principal. Então se a gente vê lá a história de José, Deus não colocou ele logo lá no objetivo, ele passou por todo um processo. Foi fácil? Não, não foi fácil. Mas ele passou por todo um processo. Então o segredo, gente, para ser constante, o segredo para você realmente chegar em 2024 e ver, caraca, eu consegui, não foi você ter a sua meta, mas sim você tá focado no seu processo. Então é isso, por isso que eu tô aqui. É a primeira live que eu tô fazendo, a primeira de muitas, porque eu gostei muito da experiência, eu gosto muito dessas coisas. Eu aprendi isso e eu tomei isso como verdade, é igual academia. Quando você vai na academia, por que você desiste de treinar? Você desiste porque você não vê resultado.
né? Você desiste porque até você ter a recompensa daquilo demora. Mas se você estiver focada no processo, um dia de cada vez, você vai. Ah, hoje eu vou. Hoje eu vou. Não importa o que vai acontecer. Não importa. Mas você sabe que futuramente você vai ter os frutos daquilo, né? Mas o seu foco é no processo. Então, que isso fique em nossa mente, para que a gente possa, sim, de fato, alcançar tudo que a gente deseja. Porque a gente só colhe o que a gente planta. Então não adianta. Alguém, para se tornar médico, teve que se esforçar e passar por todo um período na faculdade. Ele não se tornou médico porque ele quis. Ele não se tornou médico porque, nossa, 2023 para 2024 eu vou ser médico. Pá. Não, não é assim. As coisas não são dessa forma. Que a gente possa entender mesmo, de fato, que é um processo que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, não a meta. E eu separei aqui, porque eu fui no dicionário, o que é meta? Né? Vamos lá, vamos ser agora mais didáticos. O que significa meta? É aquilo que se pretende alcançar. Objetivo de objetivo com finalidade, ok? Só que existem, meta é prefixo de algumas palavras. Vamos ver quais são as palavras que a meta se torna um prefixo, né? Que eu achei bem interessante. Metamorfose. Metamorfose, indicação de mudança. Metafísica, indicação do que transcende, vai além de outra coisa. A meta nada mais é que a transformação do seu processo. A meta é o resultado do processo. Então, assim, quando a pessoa entra em metamorfose, teve um processo. Que a gente tem associado a palavra meta, processo, porque sem processo não tem resultado de meta. Agora a gente precisa, em 2024, ter algumas ações, ficar atentos, porque o que eu falo é o seguinte, a gente tem que ser intencional. Quando você é intencional, você consegue fazer o que precisa ser feito. Um exemplo, por que vem a distração? Porque você não tem clareza do que você quer. Porque você não é intencional. Então você se distrai. Vem um desejo ali, vem uma vontade aqui, vem um quero fazer algo e você vai se distraindo porque você não tem clareza. Você não quer de fato aquilo não é de fato importante. Eu percebi muito isso porque eu me distraí. Apesar de que eu sei, apesar de que eu tenho bem claro os meus objetivos, assim, as minhas vontades, as minhas metas, eu acabei me distraindo. Só que eu fui entendendo isso. E isso é até parte de um processo, né? Porque com isso eu posso ajudar algumas pessoas também, que não conseguem alcançar. E tipo, vamos analisar como é que tá. Tá focado ou tá distraído? Tá ligado no processo ou tá só viajando? Ou tá só pensando lá que você vai conseguir tudo que você quer com a ajuda dos anjos? Outra coisa que é extremamente importante, que é conhecer Jesus ou voltar para Jesus. Gente, a gente como cristão, a gente está aqui para reconciliar o mundo com Deus. Infelizmente, a gente vê pessoas fazendo o contrário, mas não de minha parte. Então, eu tô aqui para te falar que Jesus é bom, eu tô aqui para te falar que Jesus é uma pessoa, eu tô aqui para te falar que Ele te ama e que Ele quer o teu bem, e que Ele quer você próspero, que Ele quer você feliz, que Ele quer você alegre. Quais são os princípios do reino, gente? Paz, justiça e alegria. O que mais a gente vê, a gente aí triste, com a Bíblia debaixo do braço, mendigando as coisas. Pelo amor de Deus, isso não é viver no reino. A gente tá aqui com o reino, a gente tem acesso às coisas do reino, porque Jesus veio, quando Ele morreu, Ele já deu acesso às coisas do reino pra gente. Então, se você não conhece Cristo, não tô falando religião, tô falando Jesus, pessoa. Busque a Ele. Se você tá longe dele, volte para Ele, busque ter uma experiência com Ele. Se você não conhece-o de fato. Eu nasci numa igreja, eu nasci na igreja batista, mas eu não conhecia Jesus. Eu tinha medo de Deus.
Então foi a partir do momento que eu conheci Jesus que eu entrei no meu processo de verdade. Que eu passei a saber quem eu sou, passei a saber a minha identidade. Então é muito ruim quando você tá na vida vagando e não sabe quem você é, não sabe que você é amado, não sabe que você é importante, não sabe a sua missão e não sabe qual é a tua verdadeira identidade. Então só através de Deus, só através de Jesus que você vai conseguir ter acesso a essas coisas, tá? Experiência própria. Porque sabe aquele vazio horroroso que as pessoas têm? Eu tinha. E quando eu me converti, eu falei, caramba, eu preciso falar pro mundo que esse vazio é do tamanho de Deus. Porque foi totalmente preenchido. Era um vazio físico. Você sabe, se você tá aí, você sabe como que é esse vazio. Se você tem ele, né? Se você não preencheu esse vazio com outras coisas. Então, volte para Cristo, conheça Jesus, conheça o seu Pai, que você vai conseguir alcançar muitas coisas, Ele vai te ajudar em todas as coisas. Anote não só suas metas, mas anote o que você vai precisar fazer para alcançar esses objetivos, tá? Um exemplo, eu vou encher um cofrinho. Eu tenho um cofrinho que eu quero encher ele o ano inteiro, eu quero estar com ele cheio o ano todo. Você tem um pote, vou pegar isso aqui. Você tem isso aqui e você quer isso aqui cheio o ano todo. Você vai deixar esse pote parado, largado em algum lugar e não vai colocar moeda nenhuma nele? Cara, você vai pegar isso aqui e todo dia você vai enfiar a moeda aqui. Então, no final do ano, esse cofrinho vai estar lotado. Por quê? Porque aconteceu uma mágica? Não. Porque você todo dia se comprometeu a colocar moedas dentro. Então lembre do cofrinho. Para um cofrinho ficar cheio, é necessário todo dia, dia após dia, você encher de moeda. Então encha de moeda o seu processo. Coloque crédito, fichas no seu processo. Anote. Pô, eu quero perder 10 quilos, mas beleza, eu vou perder 10 quilos, o que eu preciso fazer? Pô, todo dia eu tenho que ir na academia, nem que seja meia hora, ou eu vou caminhar, ou eu vou parar de comer tal coisa. Esse é o processo, isso que é importante, não é os 10 quilos. Não é, entende? Então assim, é plantar pra colher. Então é isso que eu quero deixar pra vocês. Que a gente tem um 2024 cheio de processos, cheio de realizações de processos, para que a gente de fato consiga atingir nossas metas. No final de 2024, eu vou voltar, porque agora eu vou deixar tudo registrado aqui e eu vou fazer essa comparação, né, de como foi, porque eu tô me comprometendo a focar no meu processo também. E eu quero que você se comprometa com você em focar no seu processo e não no objetivo. Virada de ano não é magia, não é mágica. É só um up, é só um período. Talvez pode ser que você tenha uma mudança de chave no final de ano, como eu tive em 2023, que foi muito bom. Foi muito bom. E só que, aliada a isso, você precisa fazer outras coisas também. E tenha um feliz 2024 e a gente vai se ver muito aqui ainda, tá?